Boa noite, eu me chamo Riane, sou acadêmica de Educação Física em licenciatura e hoje eu estarei apresentando meu projeto de pesquisa com o tema A percepção dos professores em relação à inclusão escolar nas aulas de Educação Física da Rede Municipal de Calcaia CE. Inicialmente com um resumo, falando um pouco sobre a educação física, seus benefícios e como ela pode contribuir com o processo de inclusão desses alunos com deficiência, com objetivo, qual será a metodologia utilizada, será questionário, qual será o questionário, qual será o público, serão professores e resultados esperados. A introdução fala um pouco sobre a educação física, que é um componente curricular no qual todos os alunos devem desenvolver determinadas habilidades, inclusive motoras e esportivas. Porém, mesmo com todos esses benefícios, no ambiente escolar ainda ela é vista como seletiva, por isso muitas vezes o aluno com deficiência é dispensado das aulas. Pensar a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de educação física significa considerar um processo de ensino e aprendizagem que busque dar as mesmas oportunidades de vivência e experiência a todos os alunos. Freitas Leucas, 2009. Outra problemática destacada refere-se à desvalorização da educação inclusiva durante a formação acadêmica. Durante nossa formação acadêmica, nós sabemos que esse tema da inclusão, da educação inclusiva é vista de forma bem limitada. E esse cenário impede que o profissional tenha um bom resultado pedagógico com seu aluno com deficiência. Assim, tendo em vista a relevância do tema, qual a percepção dos profissionais de educação física em relação à inclusão escolar nas aulas de educação física? O objetivo geral: verificar a percepção dos professores em relação à inclusão escolar nas aulas de educação física. Objetivos específicos: estimular a formação de professores e as políticas públicas para a área da educação física na perspectiva da educação inclusão escolar. Divulgar e socializar o conhecimento da área da educação inclusiva, discutir a democratização do ambiente escolar para atender alunos público-alvo da educação inclusiva, verificar o tempo de atuação dos professores de educação física. Hipótese: a escola não possui material adequado para o desenvolvimento por parte do docente aos alunos. O profissional não se sente apto para ministrar aulas aos alunos com deficiência. Encontraram-se barreiras em relação ao conhecimento dos professores e problemas como infraestrutura da escola e suporte para os alunos. Meu referencial teórico eu dividi por tópicos. O primeiro tópico fala um pouco sobre o histórico da deficiência até a atualidade. Naquela época era proibida a morte intencional de crianças com menos de 3 anos de idade, exceto no caso da criança ter nascido com alguma mutilação. Para casos como esse, a lei previa morte ao nascer, Silva, 1987, ou seja, as crianças ao nascerem e vistas como deficientes, elas eram mortas, sacrificadas apenas por elas possuírem essa deficiência. E assim como em todos os lugares, no Brasil não foi diferente também, e não só no Brasil, como na Itália, na Grécia, na Roma, em todos os locais a deficiência era vista como algo terrível. No segundo tópico, eu falo sobre da exclusão à inclusão da pessoa com deficiência. Eu trago duas imagens, a segunda imagem explica melhor as quatro eras da exclusão à inclusão. Inicialmente da exclusão, que foi onde as pessoas com deficiência eram excluídas totalmente da sociedade. Às vezes elas eram até mortas, sacrificadas apenas por possuírem essa deficiência. A segunda era é a era da segregação, foi onde foram essas pessoas com deficiência eram distanciadas das suas famílias e postas em instituições específicas para pessoas com deficiências, indiretamente uma forma de exclusão. Nessa terceira era foi a era da integração, onde as pessoas com deficiência passaram a integrar os mesmos locais das pessoas sem deficiências. Um exemplo era na escola, essas pessoas com deficiência poderiam estudar nas mesmas escolas que pessoas sem deficiências estudavam, porém elas teriam que passar por um teste para saber se elas estavam aptas a adaptar, a possuir, a participar desse contexto escolar regular. E o quarto, e não menos importante, é a era da inclusão, que é uma era aqui no qual nós ainda vivenciamos e tentamos alcançar
essa inclusão, né? Que a inclusão é a educação para todos, sem pôr nem tirar, independente de gênero, raça, religião e deficiência. É algo para todos. No terceiro tópico, eu falo um pouco sobre a educação física, que é um componente curricular obrigatório da educação básica. Brasil, 1996, tem como foco de trabalho o desenvolvimento humano por meio da cultura corporal. Bem mais que jogar bola, a educação física escolar oferece vários benefícios para os seus alunos, como promove saúde, bem-estar, socialização entre os alunos, desenvolvimento de habilidades motoras, físicas, esportivas, entre outros. No quarto tópico, eu falo sobre a inclusão nas aulas de educação física. A educação física inclusiva é para todos, isto é, todos podem participar juntos da mesma atividade. Atualmente, nem todas as escolas possuem uma educação física inclusiva, infelizmente. A educação física, em relação aos alunos com deficiência, o Mendes, em 2006, ressalta que para ensinar crianças com necessidades educacionais especiais, não existe receita pronta. Ou seja, o profissional tem que sempre estar se qualificando, estudando para poder integrar todos os alunos, incluir todos os alunos numa mesma atividade. No meu quinto tópico, falo um pouco sobre as percepções dos professores em relação à inclusão escolar nas aulas de educação física. Aqui eu trouxe meu quadro teórico com alguns artigos que eu pude ler, tirando os principais fatores associados à inclusão escolar. Talvez, como foi dito, nas minhas hipóteses, por falta de infraestrutura, qualificação dos profissionais de educação física, o medo de lecionar para essas pessoas com deficiência e etc. No meu sexto tópico da metodologia, eu falo sobre o planejamento da pesquisa, que será caracterizado como de natureza quantitativa e caráter transversal. Será entregue para o CRED 1 a carta de anuência, solicitando autorização para a aplicação da pesquisa. Posteriormente, será entregue a carta de anuência já autorizada para as escolas, e após isso será exposto o objetivo da pesquisa e entregue o termo de consentimento livre e esclarecido do TCLE. Será aberto um espaço para dúvidas e questionamentos, e o prazo total previsto para a execução desse projeto será de 10 meses, de setembro de 2020.2 a junho de 2021.1. A população será composta por 10 professores de educação física, ambos os sexos, do Sistema Regular de Ensino da Rede Municipal de Caucaia. Os critérios eles devem ser licenciados em Educação Física, devem estar cadastrados no CREF e já selecionado ou possuir alunos com deficiência nas escolas. Eles serão excluídos se não assinarem um termo de consentimento livre esclarecido ou não preencherem o questionário corretamente. O local de estudo será realizado em escolas da rede municipal de Caucaia que estiverem dispostas a participar da pesquisa. Serão selecionadas aquelas que possuírem programas de inclusão para pessoas com deficiência. O instrumento utilizado será um questionário adaptado já validado de Gorgati e Rose Júnior, 2009. Inicialmente, o profissional deverá responder com seus dados pessoais e profissionais. Logo após, irá iniciar o questionário com 18 questões, falando sobre a sua percepção com o aluno com deficiência, qual é a condição da infraestrutura do colégio no qual ele leciona, e as respostas são divididas de 0 a 4. De 0, não se aplica. De 1, discordo totalmente da afirmação. 2, discordo quase totalmente da afirmação. 3, concordo quase totalmente com a afirmação. E 4, concordo totalmente com a afirmação. O questionário é totalmente pessoal, contendo apenas a opinião do professor em relação ao tema abordado. Ele será entregue juntamente com o TCLE. Análise de dados. Os dados serão analisados de forma por tabelas, e todas as tabelas serão organizadas através do programa do Microsoft Excel 2010. Os resultados serão apresentados através de números e em percentual.
Os riscos e os benefícios. Os benefícios são que, com os resultados obtidos, serão levados para as escolas, para elas terem o esclarecimento de qualquer dúvida. Após a realização das coletas, eles receberão um relatório com informações sobre as escolas, os valores desejáveis para a valorização do tema abordado. Além disso, serão apresentadas alternativas e possibilidades de como os professores podem incluir todos os alunos, independente de deficiência ou não, nas suas aulas, as tornando dinâmicas e interessantes. Os riscos, esse projeto não possui nenhum risco, não tem potencial para gerar desconforto e as possibilidades de danos físicos são mínimas, principalmente por serem os mesmos inerentes nas aulas de educação física escolar. O orçamento detalhado, os meus itens de custeio foram notebook, resma de papel, xerox, canetas, enfim, um total de R$ 1.878. Meu cronograma, como falado mais anteriormente, o tempo total previsto da execução do projeto é de 10 meses, inicialmente em setembro de 2020.2 e com final de 2021.1, em junho. Aqui estão as referências que eu utilizei para a realização desse projeto de pesquisa. Agora, os meus anexos, inicialmente com a minha carta de anuência para o CRED 1, Coordenadoria Regional do Desenvolvimento da Educação, pedindo autorização para a pesquisa nas escolas municipais de Caucaia, um breve resumo do meu projeto de pesquisa, mais abaixo com o nome da minha futura orientadora, Michele Gonçalves, o nome do meu professor de projeto de pesquisa e a futura assinatura do responsável do CRED. Logo após o termo de consentimento livre esclarecido com o tema do meu projeto, o objetivo, qual o questionário utilizado, questões, riscos e benefícios, o nome, assinatura e contato do pesquisador, que no caso sou eu, não é isso? E logo após o meu questionário, como explicado, com escala de 0 a 4, com perguntas de dados pessoais, profissionais e trabalhos com aluno com deficiência, perguntando sobre se o profissional é capaz de desenvolver habilidades e atividades para alunos com deficiência, perguntando sobre a infraestrutura do colégio no qual ele leciona e etc. E por fim é isso. Espero que você tenha gostado e muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.